Vamos lá, então? Vamos lá. Doutor Marcelo, estamos aqui dando início à nossa jornada pela antroposofia para entender as origens, onde estamos hoje e os planos que o futuro nos reserva. E você, como uma das melhores autoridades aí que eu conheço, pelo menos, sobre o assunto, eu gostaria que você nos introduzisse nesse mundo da filosofia e dos conhecimentos antroposóficos e, se possível, nos dar um preâmbulo histórico até de onde surgiu e como se constitui hoje no mundo a estrutura da antroposofia. antroposofia. Vamos lá. Eu acho que cabe dizer que a gente vai fazer isso para trazer depois conhecimentos da antroposofia para discutir saúde no mundo, medicina no mundo, medicamentos no mundo e principalmente focar no uso de drogas psicodélicas. Como é que o conhecimento da antroposofia e também do Ayurveda, a antiga ciência de saúde da Índia, até hoje bastante praticada na Índia, pode nos ajudar a compreender as formas adequadas de trabalhar com drogas psicodélicas e as formas que não são adequadas de trabalhar com as mesmas drogas psicodélicas. Você pode transformar um veneno num néctar. E isso tanto a antroposofia quanto a Ayurveda nos ensinam a fazer com um primor muito grande. Então a ideia é que a gente vá trazer todo um arcabouço sobre essas duas ciências e lá na frente, aonde a gente vai desembocar é numa discussão muito profunda do que deveria ser feito, possíveis caminhos para que se tire só os benefícios e não os malefícios do uso dessas drogas psicodélicas. É isso, correto? Perfeito. Então, e aí como a gente... Só, perdão, mas deixar claro que isso vai ser uma série aqui dentro do podcast, que vai ter um número ainda indefinido de horas e episódios, até nós acharmos que já temos uma obra completa. É isso, a obra completa a gente não vai ter nunca. O Steiner escreveu 89 mil páginas. Eu acho que cada uma delas dá várias horas de conversa. Então... Principalmente conectando as outras com as outras 89 mil. Então, é muita coisa. Então, vamos lá. Qual é o pano de fundo, então, não só focando no ponto que a gente trouxe, mas o pano de fundo da importância da antroposofia hoje no mundo? E como é que a antroposofia e a Ayurveda se conversam, porque vão ser as duas referências que a gente vai ter aqui o tempo todo. Tá? Eu chamo as duas de ciências espirituais. Então, quando eu quiser me referir à antroposofia e ao Ayurveda ao mesmo tempo, eu vou chamá-los de ciências espirituais. Eventualmente, outras linhas possam complementar o conhecimento da antroposofia, como, por exemplo, a teosofia, como, por exemplo, conceitos orientais, das tradições orientais, assim como, do lado do Ayurveda, a antroposofia é uma releitura do Ayurveda. Então, essas mesmas referências que podem existir orientais, que amparam a antroposofia, podem amparar também o Ayurveda. Tá? Então, é isso. Mas, grosso modo, eu vou dizer que mais de 90%, talvez 95% do conteúdo que a gente vai tratar aqui vem da antroposofia e do Ayurveda. São só complementados por outras ciências espirituais. Então, primariamente, quando a gente estiver falando de ciências espirituais, é a antroposofia e o Ayurveda. Tá? Enfim, elas são equivalentes, a antroposofia e o Ayurveda, na sua visão? Muito equivalentes. Assim, todas elas são... O Ayurveda é mais antigo, né? Muito mais antigo. Mas todas elas partem das mesmas... As duas partem das mesmas verdades espirituais. E essas mesmas verdades espirituais, elas foram trazidas num contexto, numa época, numa cultura, numa linguagem adequada para aquela época. E elas permaneceram no tempo com adaptações culturais também. Então, o Ayurveda até hoje é utilizado na Índia. A antroposofia, ela parte das mesmas verdades espirituais, dos mesmos métodos cognitivos para se formar uma ciência. A gente vai conversar aqui o que é uma ciência espiritual, em oposição a uma ciência materialista. Como é que se forma uma ciência espiritual e como é que se acessam esses conhecimentos espirituais. E aí a linguagem da antroposofia é uma linguagem que o Steiner procurou fazer uma releitura de todo esse conhecimento oriental,
trazer toda a verdade que ele tem numa nova linguagem adaptada ao mundo ocidental. Então há uma conexão muito forte em tudo nelas. Diferentes momentos, diferentes linguagens, mas a mesma fonte. Esse é o ponto. E sempre que a gente estiver falando de uma ciência espiritual verdadeira, ela vai estar trabalhando com os mesmos métodos cognitivos e mesmos métodos de pesquisa e vai estar trabalhando com as mesmas fontes dessas verdades espirituais, que, adiantando um pouquinho, são as capacidades do ser humano de acessar conteúdos espirituais através da sua consciência, através do seu aparato físico, fisiológico, mente, corpos superiores para acessar esse conhecimento. E aqui a gente vai se debruçar para trazer tantos pontos de vista diferentes, talvez horas de conversa para explicar, por exemplo, o que é esse método cognitivo por diferentes pontos de vista, que eu acredito que ao final, para quem acompanhar toda a nossa série, vai ficar muito claro do que a gente está falando e a pessoa vai ter elementos suficientes para, a partir da sua forma de pensar, seja ela qual for, validar com a sua própria consciência aquilo que ela já tiver instrumentos para validar, deixar em stand-by aquilo que ela não tiver ainda instrumentos para validar e, eventualmente, refutar algumas coisas a partir do seu ponto de vista, que pode, ao longo do tempo, talvez mudar conforme ela transforme a sua consciência e conforme esses outros dois níveis se elevem, né? Aquilo que ficou em stand-by, uma hora eu acho que é capaz de ser validado por uma consciência superior, um pensamento que é aquela inteligência emocional, uma inteligência do coração, não só uma inteligência intelectual, só fazendo uma aproximação grosseira com a realidade psicológica do mundo, discussões psicológicas do mundo atual, mas validar num nível mais profundo do que simplesmente no intelecto. Então, as pessoas vão ter oportunidade de ir construindo uma escadinha e mesmo aquilo que for refutado em algum momento, pode ser que em outro momento seja validado. Né? A ideia é compartilhar conhecimento. Compartilhar esse conhecimento, exatamente. Isso é uma coisa que... Desculpa. Não, faça a sua pergunta. Isso é uma coisa que me atraiu bastante quando eu pesquisei antroposofia pela primeira vez, que ela se autodenomina uma ciência realmente espiritual. Sim. Né? E que nós, em última análise, somos seres espirituais que Sim. apenas estão habitando, manifestados em uma realidade física. Perfeitamente. Foi bom que você acabou, sem a gente combinar nada, me dando um gancho aí interessante, que é o seguinte. Por que é importante isso que a gente está fazendo? Por que eu estou aqui? Por que eu gostaria de dar minha colaboração, minha contribuição? E esse é um propósito, é algo que faz parte da minha missão de vida, faz parte do meu propósito de vida. Que, no fundo, é crescendo com as pessoas ao meu lado. E compartilhar conhecimento é uma forma de crescer e porque a gente aprende muito quando a gente está interagindo com uma outra pessoa. Eu aprendo, você aprende, a gente cresce juntos. Por que é tão importante falar de antroposofia, falar de ciências espirituais? Porque a humanidade está literalmente numa encruzilhada. Eu digo que em muitos setores, muitas áreas da vida, a gente está dirigindo a 200 por hora em direção a um muro e está querendo acelerar mais e não percebe as consequências que estão ali na frente, que vai ser bater nesse muro a 200 por hora. Numa outra imagem, que é uma imagem mais filosófica e religiosa, nós estamos correndo a 200 por hora em direção a um abismo, que é um grande abismo espiritual, que existe invisivelmente e a gente não está percebendo que a gente está correndo para esse abismo e está querendo acelerar mais e acha que está fazendo certo e as consequências são consequências complicadas. E a gente já está vendo tudo isso na realidade, né? Então, a resposta é, por que é importante o que a gente está fazendo? Porque na visão da antroposofia, e o Steiner tratava muito disso, a única solução para os atuais problemas da humanidade é o conhecimento da antroposofia. São os conhecimentos espirituais que a antroposofia cognizou. Outras ciências espirituais podem trazer com outra linguagem. A antroposofia, ela é muito adequada à forma de pensar do ser humano moderno. Ela é uma forma de pensamento e uma estrutura de conteúdo que é muito lógico, é muito racional, é muito didático. E todas as coisas, tudo está amarrado.
tudo se conecta com tudo, você pode ver de diferentes prismas, e por isso ela se tornou poderosa, por ter essa linguagem adotada à forma de pensamento atual, que é uma forma lógico-racional. Então a gente não vai falar aqui de visões espirituais numa linguagem que essas visões espirituais, ou uma forma de acessar conteúdos espirituais, não esteja totalmente orientada, estruturada sobre o ponto de vista de uma mente racional e intelectual. Então, esse é o grande mérito do Steiner. Quando você vai para os Vedas, para o Ayurveda, que tem origem nos Vedas, que são as escrituras sagradas indianas, você está falando da visão dos 7 rishis védicos que viveram aproximadamente 10 mil, 11 mil anos atrás. Eles acessavam o mundo espiritual com uma capacidade clarividente. E eles trouxeram isso não de uma forma racional, como o Rudolf Steiner trouxe depois na antroposofia, com o mesmo tipo de capacidade clarividente. E da maneira como eles trouxeram, é muito difícil a gente transformar uma linguagem que ainda está num nível muito mais simbólico, num nível muito mais cifrado, num nível muito mais ligado a uma realidade à época, do que pegar o Steiner, que traz a antroposofia vis-à-vis a todos os filósofos modernos, vis-à-vis a ciência moderna, a época dele, e antecipando o que a ciência ia descobrir, como descobriu nesses nossos 100 anos entre a morte dele e o momento atual que a gente está. Ele faleceu exatamente há 100 anos atrás, o que tem um simbolismo todo do qual a gente vai tratar também. Então o Steiner, ele trouxe aquilo que era simbólico, aquilo que era intuitivo, aquilo que estava em imagens que são muito distantes da nossa realidade hoje, ele trouxe de maneira muito mais racional e já fazendo conexões com as descobertas da ciência à época dele, entendeu? Então isso facilita muito a leitura. E de novo, voltando, a gente acabou abrindo alguns parênteses e a pergunta ainda não foi respondida. Qual é a importância disso? A solução para os problemas da sociedade moderna só podem existir a partir de uma visão que seja uma visão espiritual de tudo aquilo que acontece nessa sociedade moderna. Por trás de qualquer evento material, você tem uma realidade espiritual da qual tudo que é material se origina. E você tem que procurar adentrar a camadas diferentes dessa realidade espiritual para que você consiga ter soluções verdadeiras para essa realidade material. Nas palavras de um outro grande mestre, que é o Maharishi Mahesh Yogi, da meditação transcendental, que é outra referência para mim. Eu, durante 3 anos, do ano de 2000 a 2003, eu trabalhei muito próximo dele, em 2 projetos que ele tinha aqui no Brasil. Um deles na nossa área, né? Era o maior projeto de fruticultura orgânica do mundo. A financiadora do projeto é uma herdeira da De Beers, na África do Sul, que é a maior empresa de diamantes do mundo. Ela é a principal monja do movimento espiritual que ele criou, e ela financiou esse projeto de fruticultura orgânica védica aqui no país. E também tive envolvido num projeto de construção de casas como essa que você viu, que a gente vai falar depois. Era aquele projeto do maior prédio do mundo, que o Mário Garneiro falou que ia construir ali no Paris. Saiu na capa da Veja. Eu, muito humildemente, quando vi a capa da Veja, falei, não, mas quem tem que fazer isso sou eu, e não o Mário Garneiro. E aí, menos de um ano depois, eu estava nos bastidores do projeto, e depois eu assumi a frente desse projeto. A gente fala um pouquinho depois disso. Mas o Maharishi, o que ele diz é o seguinte: ele fala que quando a gente faz a meditação transcendental, a gente atinge um 4º estado de consciência, que é esse estado onde todas as dimensões espirituais que a gente pode acessar estão presentes. E que a partir desta consciência transcendental, a gente pode ter uma solução para os problemas que estão no nível material da existência. Então, o que ele diz é: um problema não pode ser resolvido no mesmo nível em que ele foi criado. Você tem que estar pelo menos um nível acima para encontrar uma solução verdadeira para aquele nível. E eu trago sempre uma imagem matemática disso, que a gente tem, quando a gente aprendeu no colégio, os nossos sistemas de equações, você tem que, para você resolver
um problema de 3 variáveis, você precisa de pelo menos 3 equações. E 4 variáveis, 4 equações. É assim que funciona. Então, você pode ter 2 equações e você tem uma resposta aqui. Só que você tem uma resposta que é ainda melhor, quer dizer, você pode ter aqui 10 respostas para a mesma equação nesse nível. E aí, quando você sobe um nível e adiciona uma equação, essas 10 respostas podem se restringir para 2 ou 3. E conforme você sobe os níveis, você vai ter aquela resposta que é perfeita, que é o que os Vedas chamam de ação correta. Estabelecido em yoga, estabelecido na sua consciência verdadeira, na sua consciência transcendental, desempenho e ação, porque naturalmente você vai acessar todas essas diferentes variáveis, mesmo que através de uma intuição pura, para tomar uma ação mais correta. Então, esse é um exemplo de como a gente pode trabalhar com esse conceito de que as ciências espirituais são importantes e que o Steiner vai dizer na antroposofia com outras palavras, que a sociedade moderna só terá soluções verdadeiras para os seus problemas quando a antroposofia for amplamente aceita. Eu não acredito que ela vai se tornar mainstream, mas ela pode se tornar algo muito importante para influenciar o mainstream, ser considerada no mainstream hoje da ciência e de todos os desafios da sociedade moderna, e a partir da antroposofia a gente vai ter essas outras equações que vão nos dar um resultado mais próximo do melhor resultado, ou o melhor resultado, dependendo do nível que a gente atingir. Faz sentido? Nossa, muito sentido. E vai muito em linha com muitos temas que nós trazemos aqui no Trilha, né? Cobertos de outros vernizes, eu diria, vistos por outras lentes. Mas eu acho que talvez a antroposofia é um dos que faz mais sentido quando você olha pela lente científica, né? Você tem realmente um framework de trabalho por trás que baseia todas as conclusões que foram criadas, você falou, né? O Rudolf Steiner escreveu 89 mil páginas. Exatamente. Então existe toda uma base teórica por trás disso muito densa, que também é o caso da Ayurveda, né? Nós temos nos ensinamentos védicos de milênios atrás escritos, aí, compilados e repassados para gerações futuras de muitas e muitas gerações milenares. Muitas e muitas gerações. Durante milhares de anos foi uma tradição oral até que eles fossem codificados, os Vedas, e eles trazem uma linguagem que é um pouquinho hermética ainda, e que o Rudolf Steiner desfez toda essa linguagem hermética, fez uma releitura e está aí na nossa cara. É usar e resolver os problemas efetivamente. Mas as duas se complementam. E talvez passando um pouco o carro na frente dos bois, mas o que as pessoas que hoje se interessarem por antroposofia devem fazer para tanto se inteirar mais quanto ter acesso a essas resoluções de problemas? Então, são práticas? Existe uma faculdade? Tem muitos cursos de antroposofia. A Sociedade Antroposófica do Brasil, que é a SAB, fica ali na Rua da Fraternidade, conduz diferentes cursos. A gente tem no Brasil, esses cursos são todos muito bons, é uma boa introdução para a antroposofia, mas é um caminho longo, porque para realmente compreender a antroposofia, você tem que desenvolver uma forma de pensar diferenciada, capaz de melhor elaborar conteúdos espirituais. E isso é um processo de transformação na sua consciência. Eu, em 2010, publiquei um livro chamado Muito Além de um Conto de Fadas, Tudo que Nossa Consciência nos Revela. E o que eu procuro fazer ali nesse livro é mostrar como eu, com uma visão completamente materialista da vida, sem nenhum conhecimento espiritual, sem nenhuma experiência mística, sem nenhuma experiência de contato, acesso à realidade espiritual, sem toda essa carga de leitura, de aprendizado, pessoas que têm um desenvolvimento espiritual muito grande, como é que a minha consciência se transforma de uma consciência materialista para uma consciência que gradualmente vai passando a desenvolver também a capacidade de lidar e considerar lidar com conteúdos espirituais e considerá-los para ter uma visão de mundo mais ampla, mais completa, para enxergar uma realidade mais verdadeira a partir disso e a partir daí agir de forma mais assertiva. É um processo, pode demorar 1 década, pode demorar 2, 3 décadas, pode demorar uma vida, pode demorar várias vidas, como é o normal, tá?
Enfim, então não é, esse é um caminho de conhecimento que é uma jornada iniciática. Você não vai só estudar antroposofia para adquirir conhecimento. Numa jornada iniciática, o próprio estudo da antroposofia vai acabar te expondo a situações em que o que você estuda, você acaba validando com algumas experiências que acabam surgindo no seu caminho como consequência do estudo da antroposofia. A gente tem um termo religioso que é a providência divina. Uhum. A providência divina é capaz de criar na vida de quem estuda conteúdos espirituais verdadeiros experiências reais, práticas, de acesso a coisas fora do que a mente materialista considera apenas como a realidade material, para que essa consciência vá se transformando. Conhecimento mais experiência igual novo nível de consciência. Uhum. Então essas coisas acontecem, é uma jornada, tá? O estudo da antroposofia. De novo, todos os órgãos ligados à antroposofia oficiais oferecem coisa de muita qualidade. E no Brasil a gente tem uma grande felicidade, que é a porta para a medicina antroposófica. A medicina antroposófica foi criada em 1919. O primeiro livro do curso do Steiner para médicos foi 20 de março, perdão, não foi 19, foi 20. 20 de março de 1920. E o maior número de médicos antroposóficos no mundo estão na Alemanha e no Brasil, e num segundo lugar na Suíça. Tá? Alemanha e Brasil primeiro, e um pouquinho menor na Suíça, onde é a base do Goetheano, que é o centro QG mundial, o Ashram. Eu vi o prédio. O centro espiritual, a arquitetura do que prédio, preserva todo esse conhecimento. É uma arquitetura toda diferenciada, tem um monte de coisa assim bem interessante da antroposofia. Mas, enfim, a gente tem a medicina antroposófica. E aí, eu diria que uma boa porta de entrada para qualquer pessoa com antroposofia, além de estudar os temas gerais, é procurar um estudo de um conhecimento alternativo, de um conhecimento espiritual sobre o que é a sua principal atividade ou interesse na vida. Eu, por acaso, já tinha essa experiência de meditação transcendental que eu faço desde os 17 anos. Aos 28 eu fiz uma técnica avançada chamada técnica de CIDS, que é MT CIDS, que me desencadeou uma série de experiências que me levaram a escrever o livro Muito Além de um Conto de Fadas. 2 anos depois, de 2000 a 2003, muito próximo ao Maharishi, ele me nomeou embaixador do país global da paz mundial para o Brasil. E uma das minhas funções, que eu, na época, nem me dei conta de quão importante era ela e como isso ficou na minha consciência, é difundir todos esses conhecimentos védicos. Todo o projeto que a gente falou antes, que a gente vai poder falar, tem a ver com isso. E aí eu comecei a trabalhar no projeto de agricultura védica. Foi isso que me levou à antroposofia. Eu não entendia nada de agricultura, não sou agrônomo como você, sou economista e advogado, e estava lá dentro de um projeto que tinha um ideal super elevado, que era um projeto de remoção da pobreza mundial através do incentivo ao cultivo de áreas agrícolas não utilizadas em todos os países em desenvolvimento. Aquilo lá me tocou de uma forma que eu me desmontei, assim, eu chorava, pensando na beleza daquele projeto. Foi um impulso, um toque de compaixão que o Maharishi fez despertar em mim, querendo efetivamente solucionar a questão da fome, a questão da pobreza mundial dessa maneira. E embora seja um projeto super ambicioso, interagindo com alguém com a consciência tão elevada quanto a dele, a minha consciência, por um pouquinho que ela se conectava com a consciência dele, me fazia perceber que aquilo fazia todo sentido, que aquilo era possível e que aquilo era importante. Se a gente não se preocupar com os problemas dos outros seres humanos de uma maneira fraternal, onde o problema da fome do meu irmão é o problema da minha fome também, o problema das dificuldades econômicas do meu irmão é um problema também, a humanidade não vai ter solução. Então eu tive esse impulso que veio dele, e aí
passando a atuar na agricultura, eu acabei contratando na época o IBD, o Instituto de Biodinâmico do Brasil, porque é a forma mais elevada de se fazer a agricultura orgânica e a agricultura biodinâmica. Diga-se de passagem, a agricultura orgânica existe pelos impulsos do Steiner com a agricultura biodinâmica. Ele deu um impulso no nível mais elevado do que se podia fazer e as pessoas do seu próprio nível de consciência pegaram aquele impulso de um elevado propósito no que ele propunha e isso se tornou a agricultura orgânica no mundo inteiro. E aí, envolvido nesse projeto, contratei o IBD e aí eu fui fazer o curso de agricultura biodinâmica lá em Botucatu. Eu, como economista e advogado, fui ser um pouquinho agrônomo que nem você. Aí foram 4 semanas de cursos e lá a gente estuda antroposofia para ter a base, para entender a biodinâmica. E desde a primeira aula aquilo me encantou, eu vi que fazia parte da minha vida e passei a ter um envolvimento profundo, verdadeiro, de uma conexão muito forte com a antroposofia desde então. Que coisa, você veio da biodinâmica, então. Foi daí que eu entrei na antroposofia, não conhecia nada de antroposofia até então. Estou trazendo isso porque você, como um agrônomo, talvez a sua entrada na antroposofia possa ser a agricultura biodinâmica. Vamos fazer cânhamo biodinâmico lá em Olambra. Por coincidência, a Terra Viva... Vai acontecer logo A Terra mais. Viva é de uma família de holandeses e antropósofos e um dos... O sítio Boa Terra, se não me engano, que é um dos principais players de biodinâmica no país, cultiva nas terras deles, fazem parte lá da família. Então, nós ainda vamos fazer algo inovador de ter agricultura biodinâmica védica para cultivar cânhamo. A gente fala um pouquinho disso mais para frente. Isso tudo que eu venho desenvolvendo aí desde 2002 está se tornando realidade cada vez mais e vai acontecer em breve. Quem é da área de educação acaba entrando na antroposofia pela pedagogia Waldorf. Você tem pós-graduação, 2 ou 3 diferentes pós-graduações de pedagogia Waldorf, você tem vários cursos de pedagogia Waldorf. Quem é da área de psicologia vai encontrar um mundo novo e maravilhoso dentro da psicoterapia antroposófica, que traz conceitos completamente diferentes da psicologia e que são muito complementares e importantes para se fazer, para não cair nas várias armadilhas que a psicologia tem atualmente. Se você é da área de medicina, a sua entrada na antroposofia pode ser através da medicina antroposófica. Você tem a BMA, Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, do estado de São Paulo, do estado de Minas, do estado do Rio de Janeiro, no sul do país tem uma outra. Então, existe uma organização muito bem estruturada para que as pessoas da área de saúde, São Paulo é exclusivo para médicos, mas nos outros estados, para profissionais de saúde, essa pós é aberta. É uma maneira de você ter acesso a conhecer a antroposofia dessa maneira. Se você é da área de negócios, você pode participar das iniciativas de consultoria, de uma visão diferenciada para as corporações, para as empresas, para as organizações produtivas no mundo. Você tem um grupo, uma empresa chamada Adigo, você tem uma série de consultores, coaches antroposóficos na área de negócios que podem ajudar muito uma empresa de diferentes formas. Hoje eu estou bastante encantado com o trabalho do José Luiz Ferreira, que foi consultor da OnixCan, né, da empresa de cannabis que eu presido hoje, fundei e presido hoje. E o Zé Luiz criou uma metodologia para trabalhar toda a dinâmica das corporações ou das empresas através do estudo das polaridades e identificar as polaridades numa empresa nas relações humanas e ver como através da polaridade você passa por um processo depois de transformação e depois de sedimentação de um novo conhecimento, uma nova estrutura, novas relações. Então, você tem muitas portas que são essas iniciativas sociais que o Steiner criou. Tá? E por que estou trazendo isso também? Para contextualizar um pouquinho o momento que a antroposofia vive e que é parte dessa minha iniciativa de estar aqui colocando a minha personalidade de Marcelo, com todas as facetas que uma biografia possa trazer, mas me colocando hoje como alguém que quer ser um tradutor, que pode trazer
a antroposofia de forma mais acessível e mostrar o que ela traz de soluções e, ao mesmo tempo, despertar o interesse para que as pessoas entrem nessa jornada iniciática que é a antroposofia. Qual é esse contexto? O Rudolf Steiner, ele desenvolveu, durante aproximadamente 2 décadas e meia, um trabalho muito grande de difusão da antroposofia. Muito conhecimento, muito conhecimento, muito conhecimento. A partir de 2019, ele começou com as iniciativas sociais. Então, ele trouxe, em 2019, eu não sei se foi a pedagogia, 2020 ele trouxe a medicina, 2024, que é o último ano da sua vida, ele trouxe a agricultura biodinâmica. E ele alertou que existe um ciclo cósmico, um ciclo astrológico, um ciclo espiritual de 100 anos que é muito importante. E que se para esse aniversário de 100 anos de cada uma das suas iniciativas sociais, se um novo impulso não fosse dado a cada uma delas, elas viriam a fenecer. E a gente vive um pouco isso. Hoje a pedagogia não cresce, hoje a agricultura biodinâmica não cresce, hoje a medicina antroposófica não cresce. Por quê? Ela carece desse novo impulso. Esgotou-se um ciclo de um impulso espiritual que ele deu, um novo impulso espiritual tem que ser dado agora. Há muitas pessoas dentro do movimento antroposófico preocupadas com isso, envolvidas com isso e que têm condições de dar essa colaboração para esse impulso. Isso que a gente está fazendo aqui é uma pequena colaboração que eu posso dar nesse novo impulso. O Steiner, menos de um ano antes de falecer, no que se chama de... vou chamar aqui de Assembleia de Natal, pode ser que o nome Assembleia seja outro que me fugiu agora, que foi no dia 23 de dezembro de 1923, ele, com outras palavras, ele disse que a antroposofia, que é uma ciência esotérica, com S, que trata das coisas interiores, que trata das coisas espirituais, ela teria que se tornar o conhecimento mais esotérico possível, mais exterior possível, mais disponível dentro de todas as estruturas do nosso mundo, como ele é organizado hoje, da sociedade, das ciências e tudo mais. Então é dentro desse impulso que hoje eu e outras pessoas da antroposofia estamos engajados. A gente vê que é preciso dar esse novo impulso. E o que a gente está fazendo aqui vai ser um pouquinho disso. Exato, eu acho que esse é o nosso objetivo maior. Trazer em primeiro lugar, trazer um informativo, acho que para as pessoas, mas com esse intuito que você falou de ajudar o movimento a mover-se ou amplificar-se. Eu acho que seria... difundir esse conhecimento para que ele tenha mais capilaridade em diferentes estruturas sociais, em diferentes áreas da vida. A forma de transformar esse conhecimento sobre coisas espirituais, em algo disponível é inseri-lo dentro do contexto do que existe na nossa sociedade como ela está. Entendeu? Vamos ver a polaridade, há sempre uma polaridade entre o espiritual e o material. A gente pode com isso passar por um processo de transformação e chegar na síntese de um novo conhecimento que a partir da polaridade traga uma visão mais unificada de tudo. Perfeito. Entendeu? Acredito que esse seria o nosso episódio de introdução ao tema. Nós estamos já... Preciso cortar aí para você atender outros compromissos. Mas o que você diria que é talvez a coisa mais interessante que a antroposofia trouxe para a sua vida, pensando nas pessoas que estão olhando esse episódio como uma introdução, para que tenham curiosidade de ver toda a série do que nós vamos falar aqui a partir de agora? São muitas coisas, mas o principal é que através da antroposofia a gente pode entender o que nós como seres humanos fomos no passado e o que a gente teve de oportunidade de desenvolver em encarnações passadas, o que é essa história espiritual
do desenvolvimento da humanidade, o que é a história do desenvolvimento do pensamento humano, da biografia humana, dos povos, das diferentes culturas. A antroposofia vai nos contextualizar para tudo isso, olhando para o passado para chegar até hoje. E ela também nos ajuda a ver para o futuro qual é o caminho de desenvolvimento espiritual do ser humano nas diferentes fases e como é que será esse embate de polaridades entre uma visão espiritual da vida e um desenvolvimento espiritual e os desafios aqui na materialidade. Então, a antroposofia nos traz tudo isso. E ela vai trazer isso de uma maneira nunca dantes trazida para a humanidade, porque o Steiner, ele era uma alma bastante evoluída, um espírito muito presente e consciente atuando nessa alma, e ele teve um processo de várias encarnações dele, em que ele foi desenvolvendo habilidades para fazer o que ele fez. A gente vai falar um pouquinho, que a gente vai encerrar, mas a gente pode entrar na próxima gravação falando de como é que são essas capacidades psíquicas do Steiner, vamos chamar assim hoje, como é que eram as capacidades psíquicas dos rishis védicos. A palavra rishi quer dizer vidente. Então, os rishis védicos, eles eram sábios de visão iluminada, é a maneira bonita de falar vidente, que podiam acessar a realidade espiritual e cognizar tudo isso de uma maneira ordenada para que isso fosse em benefício das gerações daquela época e das gerações futuras. O Steiner faz a mesma coisa e para que ninguém tenha dúvida do quão palpável é esse tipo de pesquisa espiritual, essa forma de acesso a conhecimento, esse acesso à cognição, a gente vai olhar e explicar como isso acontece sobre muitos diferentes ângulos. E é a partir dessa visão que a gente vai conseguir ver o que é o objetivo da vida humana sobre uma visão espiritual da antroposofia. Qual é o propósito? O que a gente está fazendo aqui? Como é que a gente se insere diante de uma realidade divina e como é que a gente se insere de uma realidade que é antidivina? Onde é que estão os embates de forças espirituais invisíveis, algumas favoráveis ao caudal evolutivo, ao ciclo evolutivo, algumas contrárias ao ciclo evolutivo. Então, a antroposofia nos traz todas essas dimensões. Ela vai no máximo da visão espiritual. A gente poderia falar tudo só sobre a ótica de seres espirituais, e a gente pode falar sobre tudo isso dentro de uma ótica de todas essas iniciativas sociais, da medicina, da farmácia e de uma série de outras coisas. Seres terrenos. Dá para falar em diferentes níveis, em diferentes camadas, em diferentes dimensões, em diferentes níveis de consciência, tudo que a antroposofia traz. Então, e aí, com isso, a gente pode fazer um link com... Meu caro, a gente pode falar de todos os aspectos da física moderna, da cosmologia, da física quântica, de tudo que é mais avançado na biologia, na química, na física, em todas as áreas das ciências, a visão antroposófica vai ter sempre uma colaboração importante que dá um direcionamento adequado. E é importante dizer, isso eu gostaria de dizer aqui no primeiro episódio, nada do que o Steiner disse até hoje foi contestado de forma a ser provado errado. E, pelo contrário, tudo o que ele disse cada vez mais é confirmado pela ciência moderna. Então, isso é importantíssimo. Tá? Então, a gente pode olhar tudo da ciência sobre essa visão, e aí há uma coisa muito complementar com o Ayurveda, e principalmente com o Ayurveda Maharishi, ou com todas as técnicas que o Maharishi da meditação transcendental desenvolveu. São as minhas duas referências, eu fecho qualquer quebra-cabeça, qualquer puzzle, ele fecha quando não tem uma informação aqui, tem uma informação ali, que faz a gente enxergar o que precisa ser enxergado, de forma bem complementar, em diferentes níveis. E aí o que a gente vai ter, então, vamos dizer assim, do ponto de vista da ciência a gente pode fazer, e a gente vai entender também do ponto de vista da atuação de todos os grandes mestres espirituais da humanidade, todas as correntes de desenvolvimento espiritual. Então a gente pode falar do rosacrucianismo e como é que ele se insere
nisso, da antroposofia, da relação da antroposofia com o rosacrucianismo. E, olhando para o futuro, existe uma corrente espiritual que é a corrente do Mestre Mani. A gente vai poder falar disso também em próximos episódios, que apontam para o futuro. E aí o que a gente tem é todo esse processo de desenvolvimento da humanidade, do ser humano, dos guias da humanidade, dos seres celestiais e até pensando em como é a relação de Deus com o homem e do homem com Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Agradeço muitíssimo, Marcelo, pela primeira introdução do nosso público aos temas antroposóficos. Acho que foi bem completa. Pena que a gente tem que encerrar aqui o episódio, ficaríamos conversando por muito mais tempo. Gostaria muito de no primeiro, né, no próximo, tirando essa introdução, no próximo, falarmos sobre um pouco mais sobre Steiner, quem ele era e de onde vem essas habilidades dele. Acho que é importante contextualizar isso. Estamos alinhados. E talvez fazer a primeira introdução à natureza da consciência humana, a natureza da alma humana, de onde viemos, o que somos na visão antroposófica e nossas jornadas aqui nesse plano. Estamos aqui por quê, né? Vamos fazer exatamente isso, um pouco antes desses dias, né, que eu fiquei pensando como é que a gente poderia começar aqui. Um fio da meada que a gente pega daí é o seguinte: cada um de nós, enquanto seres espirituais, somos como uma estrela brilhando no céu. E quando nós encarnamos aquilo que a gente traz para a nossa experiência terrena, em cada uma das encarnações, e que molda a nossa personalidade, é um raio dessa estrela que é a nossa verdadeira natureza espiritual. A gente parte daí. O que a gente é espiritualmente e todos os outros níveis que a gente traz de imperfeição na alma, o que a gente tem que corrigir, melhorar, superar, transmutar, como é que funcionam as questões de karma e reencarnação. Quando a gente falar do objetivo do Steiner principal, o final da vida dele foi falar sobre reencarnação e karma, que era o objetivo maior de tudo, e ele teve que trazer toda a antroposofia para, ao falar de reencarnação e karma, ele ter toda a base para que as pessoas compreendessem esse grande mistério que é a reencarnação e o karma. E aí, partindo disso, que nós somos esse raio de uma estrela muito maior, que é a nossa verdadeira natureza, a gente vai falar o que existe na alma humana, no corpo físico humano, em todos os processos de desenvolvimento dos seres humanos, além desse raio que é a representação da nossa verdadeira personalidade. Maravilhoso. Com isso, encerramos nossa introdução à antroposofia. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado você mesmo.